nossos filhos, nós aqui que somos pais, né? Quando eles eles ingressarem no mercado de trabalho, eles já estão dentro dessas novas regras. Então, eles não terão aposentadoria por tempo de contribuição. Os meninos terão que ter no mínimo 20 anos de contribuição, as meninas 15, né? As meninas 62 anos de idade e os meninos 65. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da OnyxCast. E nessa noite estamos aqui com duas pessoas extremamente maravilhosas, advogadas, conceituadíssimas aqui nesse universo. E é com muita alegria que a OnyxCast realmente recebe aqui doutora Zatti, doutora Daiane. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. E aí, antes da gente já começar, você já sabe como que funciona, já manda esse link, já curte, já compartilha, já se inscreve, porque esse conteúdo de hoje vai agregar muito aí para você e você não pode deixar de estar aqui conosco nesse episódio. Então, realmente, o episódio de hoje é um tema extremamente positivo. Por quê? Porque vai sanar muitas dúvidas para você que está nos assistindo, para você que está aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, realmente é uma satisfação ter vocês aqui conosco. E já dando as saudações iniciais para essas duas empresárias, empreendedoras, advogadas, realmente é uma satisfação ter vocês aqui conosco, meninas, sejam muito bem-vindas aqui na Onyx, é um prazer receber vocês aqui. Doutora Zatti, quero começar por você que se apresente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Danilo. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast. Parabenizar você, Danilo, por essa iniciativa. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores mais cedo, é uma oportunidade muito interessante de você dar voz aos profissionais da nossa cidade. Então, eu achei a iniciativa maravilhosa. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. E cumprimentar também minha amiga, minha companheira de trabalho, companheira de vida, Daiane. E agradecer por essa oportunidade. Você também, né, que é um cliente, que é um grande contador aqui na nossa cidade, um profissional de excelência. Então, muito obrigada por poder nos permitir compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e aprender também. A gente que agradece, realmente é uma satisfação receber aqui também. Doutora Daiane também, Daiane Rodrigues, se apresente por gentileza também. Boa noite. Boa noite também para a Zatti, né? Gente, aqui não vai ter formalidade, viu? Por favor. Sem formalidades. Sem formalidade. É Danilo, Daiane, Zatti. Pronto. Eu também sou advogada, né? E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer pelo convite. Para nós é uma satisfação imensa, porque é um tema que nós entendemos ser de muita relevância para toda a sociedade. Sem sombra de dúvida. E agradeço também, parabenizo você pela iniciativa. Eu que agradeço. Como a Zatti disse, né, tem valorizado muitos profissionais, não só da cidade, eu creio que outros também, e vai trazer muito conhecimento para todos nós, sempre. Eu que agradeço. Realmente é uma grande satisfação receber aqui. E, pessoal, vocês já sabem que aqui realmente é sem formalidades, aqui a gente fala na realidade mesmo, para que vocês estejam aí nos ouvindo, para que realmente conheça um pouco da história delas, se conectem com a história delas, que eu tenho certeza que vai somar muito. E, gente, a gente entrando um pouco aqui nesse nosso universo, antes da gente entrar lá propriamente no tema, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco da trajetória de vocês, o que trouxe vocês para o universo da advocatício, nesse universo e tudo mais, por que chegaram nesses desafios. E aí, pode começar pela doutora Daiane? Sim. O que é isso? Doutora, faça uso da palavra. Hein? Daiane, faça uso da palavra. Eu já imaginei que ia começar por mim, porque eu sou a mais velha. Vamos dar voz à experiência. Isso. Bem, eu me formei em Direito em 2004. A turma de 2004 para 2005. E eu me lembro muito bem, quando eu passei na segunda fase da OAB, foi em abril de 2005, porque foi um dia antes do meu filho mais velho nascer. Então ficou aquela data marcada, né, na minha cabeça, na minha história, porque eu fui fazer esse exame de ordem já no último dia,
né, da gravidez ali. O dia seguinte seria o parto. E então, logo que o meu filho nasceu, no mês seguinte a carteirinha já estava pronta, já teve a solenidade de entrega e eu comecei a advogar. Então, já era um desejo meu desde a faculdade. Eu já via a advocacia com bons olhos, apesar da maioria dos profissionais de direito quererem carreiras jurídicas que trazem mais segurança, né, que trazem aquele planejamento durante toda a vida. Mas eu já olhava com bons olhos e o meu desejo era advogar. Então, eu tenho 19 anos, que é a idade do meu filho. Então, eu nunca me esqueço. Fala assim, qual a idade? Né? Quanto tempo você advoga? A idade do meu filho mais velho. Olha que coisa boa. Após um tempo, né, advogando sozinha, eu iniciei, então, uma sociedade de advogadas. Porque, né, com o tempo, você percebe que não consegue andar sozinha mais. E hoje, graças a Deus, nós somos... né, mais advogadas. Um grupo de advogadas. Um grupo de advogadas e somos uma empresa de mulheres. E eu acho isso muito bom. Não, e aí... Nada contra os homens, viu, Danilo? Pronto. Mas eu vejo como um diferencial. Sem sombra de dúvida. Pelo olhar feminino, pelo zelo, porque a mulher ela tem esse instinto materno, então ela tem um zelo, um cuidado, isso faz parte do universo feminino. Então eu acho que a forma da mulher trabalhar é diferente da forma do homem trabalhar. Eu não estou dizendo nem que é melhor e nem que é pior, mas eu vejo Ela mais tem cuidado, isso, eu vejo mais dedicação nos detalhes. Aquele feeling feminino, Sem dúvida. né? E aí eu, Para conduzir o isso processo, para tudo. Isso é tão verdadeiro que a nossa equipe aqui hoje, de homens, nós somos 2, eu e o Gleides, que está nos bastidores aqui, o restante, 100% mulheres. 100% mulheres. Porque realmente a mulher ela tem esse cuidado, ela tem esse diferencial, ela tem esse protagonismo em realmente em querer ajudar, e ela faz com muita excelência. Ela faz o que a mulher faz, ela faz com muita excelência. Então, doutora, formou em 2005? Foi a turma de 2004 para 2005, finalzinho de 2004. Logo já começou a advogar. Foi. E hoje já tem um grupo de advogadas ali, tudo muito bem constituído, muito bem estruturado hoje. Que bacana. Dona Zati, conta um pouco da sua trajetória para nós. Estou fazendo as contas aqui, Daiane. 10 anos depois eu me formei. Ó, tá vendo? Que coisa boa. Eu me formei em 2015 pela UFG. E no mesmo ano eu fiz o exame de ordem, fui aprovada também. E até então eu trabalhava em um outro universo. Eu estagiei sempre no fórum aqui da comarca. Eu trabalhava como assistente de juiz. Então, quando eu fui aprovada no exame, eu falei, eu vou advogar. Saí, deixei esse trabalho, fui advogar. E pensando assim, nossa, eu já tenho uma experiência, né? Aqui no mundo jurídico, já estou... Eu não vou apanhar tanto. 6 anos aqui, vai dar tudo certo. Mas não foi bem assim, porque a advocacia, na prática, ela é muito diferente. Não adianta você pensar que você vai trabalhar num cargo público, numa outra função, e você vai advogar com total e pleno conhecimento que não, que é muito diferente. Então, mas foi um desafio para mim. Eu comecei do zero mesmo, tanto pela falta da experiência, tanto porque na minha família também não tinha ninguém, né, que fosse desse ramo. Eu fui uma das primeiras, mas foi um desafio muito grande. E então eu já está 8 anos, né? 8 anos nessa profissão que me envolve cada dia mais, que eu venho aprendendo. E eu sempre falo que eu cresci muito advogando, porque você aprende muito a lidar com o cliente, com as pessoas, os relacionamentos. E é uma relação diferente de quando você está na parte do serviço público. Então, eu confesso que a minha intenção era diferente da Daiane, porque ela sempre foi convicta que ela queria ser advogada. Entendi. Eu não, eu queria partir para o serviço público, justamente pela questão da estabilidade, justamente por vir de uma família de servidores públicos. Então, eu pensava nisso, mas cá estou eu envolvida com a advocacia, muito feliz, muito satisfeita também, muito realizada e vivendo os desafios. E a advocacia hoje, ela proporciona esse relacionamento humano, né? Exatamente. Principalmente na parte previdenciária, porque tem todo
um contexto da história da pessoa, em toda uma situação que a pessoa está passando, de repente, naquele momento. E aí isso faz você se tornar cada vez mais um contato humano, né? Sim. Eu falo assim que nós não olhamos nenhum processo como um conjunto de papéis ou como uma petição escrita. Nós sabemos que ali existe uma angústia, existe uma história, existe uma situação a ser resolvida. E claro que a gente não pode generalizar, né? Existem servidores que são sensíveis, que também olham o lado humano, mas o que a gente percebe na sua grande maioria é que por lidar sempre com muitos papéis, com muitos processos, vai se tornando mais um processo. Então vai se tornando assim, né? Mais uma história. E eu acho que vai deixando de olhar que não é simplesmente uma história, ou não é simplesmente ali um conflito de interesses. Existem uma questão de vida mesmo por trás. Tanto que o cliente, ele fica muito angustiado quando você não dá um retorno para ele. Porque ali está dependendo, às vezes, algo que vai definir a vida dele. E tem que ter esse olhar sensível, né? Sim. Exatamente. Tem que ter esse olhar sensível, porque na hora que você está na tratativa com o cliente ali, quando você vai para lá, que você leva o processo para a justiça e tudo mais, o cliente fica naquela esperança. E o meu processo? Sim. Exatamente. Ele fica nessa... Para ele, Danilo, é só o processo dele que existe. Que é o mais importante. E ele fica hiper ansioso para resolver. Isso, e quando você chega lá no fórum, cada escrivania que existe lá tem 3.000, 6.000 processos, né, em andamento, cada um numa fase, cada um aguardando uma decisão ou um despacho, uma sentença. Mas para o cliente, ele acha que existe o dele. E essa estrutura do judiciário hoje, ele se torna um obstáculo? Ou ele é algo que precisa realmente ser melhorado a cada dia, que precisa de avançar? Já avançou muito com a digitalização, né? A gente já avançou aí, mas no olhar de vocês, tem espaço para avançar mais ainda em todo esse universo, de mais agilidade, de mais... soltar mais rápido os processos? Como que a gente tem visto hoje? Como vocês visualizam essa área hoje? Da agilidade da justiça hoje, no geral? Assim, como você mencionou, eu vejo que o processo digital, a digitalização dos processos, foi um grande avanço. Porque antes os processos se limitavam ao físico, né? Ao papel. Então, se o advogado quisesse ter acesso ao processo, ele tinha que ir lá no fórum, solicitar o que a gente fala carga, né? Você pegava o processo, levava para o seu escritório, estudava ele, aí tinha um prazo para você devolver aquele processo. Agora não, ali da sua casa, pelo celular, pelo seu iPad, qualquer mecanismo eletrônico, você consegue acessar o processo. Consegue peticionar, consegue fazer tudo. E antes isso não era possível, né? E eu vejo também que no pós-pandemia foi um marco muito importante em relação às audiências, em relação à mobilidade, porque hoje acredito que 90%, né, Daiane, das audiências são online. Sim. Então, você não precisa sair do seu escritório, se deslocar até um fórum, né, para realizar a audiência, porque tudo você consegue resolver ou da sua casa, ou do seu escritório. Eu vejo algumas audiências são até engraçadas, porque às vezes o advogado faz de dentro do carro, às vezes tá levando o filho na escola, tá lá. Tá participando da audiência. Não, mas aí também não precisaria ser tão informal. Precisa ser tão informal. Eu nunca fiz isso, mas já a gente vê alguns memes, né? Formal, Isso, tem um rito formal. Tem um rito formal. Mas Tem que continuar respeitando, mas existe. Mas é uma ilustração de como é versátil isso. Até exageradamente versátil para alguns, né? Entendi, acaba... Que não é tão adequado para a profissão. Até mesmo pelo respeito com o cliente, né? Mas foi uma ferramenta que eu achei fantástica, essa evolução, e veio num período de extrema crise, né? Que foi a pandemia, Covid, tantos desafios que aconteceram, mas no universo jurídico houve esse avanço. E assim, ó, o tribunal, ele já tinha planos de trazer
esse avanço tecnológico. Mas existia muita resistência, né? E, que é natural, né? Nós temos uma mudanças, resistência ao Sim. novo. Então, a pandemia, ela serviu para acelerar esse processo e mostrou que era possível. Essa foi a Talvez questão. um exemplo. Iria demorar 10 anos para acontecer toda essa mudança. Exatamente. Toda aquela situação da Covid-19 fez antecipar Isso. essa mudança. Porque os fóruns fecharam, né? Sim. Como todas as outras empresas, os outros locais, e os processos não poderiam ficar parados. Aí foi aonde que foi acelerando, né? Antes, poderia peticionar de forma digital, mas às vezes para gerar uma guia tinha que ser presencial. E aí foram colocando todos os serviços de forma digital. Então, hoje, o fórum é vazio. Você pode ir lá visitar. Ele virou mais uma estrutura, Uma estrutura. de apoio ali, de Sim. suporte, do que propriamente para as audiências e toda. Hoje, lá quem trabalha são os servidores, né? E claro que ainda tem algumas audiências que são presenciais, mas não é mais a regra. Entendi. Essa O que era um grande obstáculo, na verdade, virou uma grande facilidade hoje Exato. Sim. para o universo. E também para o próprio cliente de vocês que está ali. De repente a pessoa está com uma dificuldade de se locomover, ela pode, né, vocês orientam tudo como ela participa. Sim. E faz toda essa dinâmica digital aí. Meninas, uma questão que a gente queria entrar um pouco também. Quais que foram os principais desafios de vocês enquanto mulheres para entrar nesse universo do direito, no universo, né, jurídico e tudo mais? Por que eu estou perguntando isso? Porque quem está nos ouvindo quer saber um pouco, porque a história de vocês inspira outras histórias. A gente tem pessoas que estão estudando ou querem estudar o universo do direito, e quando vê essa história de vocês, quando vê realmente esse dinamismo de vocês, olha, eu quero me inspirar nessa história. Quais foram os grandes desafios de vocês? Eu pensei que ele fosse perguntar assim, né? Os grandes desafios da advocacia. Mas é claro que enquanto mulheres tem novos desafios. Porque a mulher, quando ela decide empreender, né? Quando ela decide advogar, ela começa a ter uma dupla jornada. Isso é uma realidade, porque ela não deixa a casa dela de lado, ela tem filhos, né? O dia que o filho está doente, ela que para tudo e vai ao médico. Sem dúvida. Né? O dia que acontece algum problema na escola, ela que vai. Então, assim, eu acredito que os nossos desafios são os mesmos de toda mulher que empreende. Essa dupla jornada, né? De ter o tempo de trabalho, mas ao mesmo tempo ter que cuidar do lar, ter que administrar a casa, né? Ter que dar aquele suporte para o filho, emocional, físico. Então, eu acredito que são os mesmos. Agora, perante o direito, existe sim uma desigualdade. A gente não pode falar que não existe, porque senão a gente seria... Chegamos onde que a gente queria. A gente seria hipócrita. Isso é tão real que nos cargos de... Como que a gente fala? De gestão, né? Os cargos de presidente da OAB, quase não se tem mulher. E aí... Entendi. Com base nisso, apesar das mulheres Tem uma presença forte. serem mais de 50% da OAB, né? Da classe. Lideranças, né? Isso. Então, com base nisso, a OAB lançou uma campanha. Ela definiu um dia da advogada, que é 15 de dezembro, porque 11 de agosto é o dia do advogado, todos. Geral. Isso. E aí ela lançou 15 de dezembro para trazer essa conscientização de inserir a mulher também nos cargos de liderança dentro da própria OAB. Então, é claro, né? Se fosse algo tão igualitário, não teria essa causa. Não necessitaria, né? De E, assim, campanha em prol disso. E a mulher, gente, assim, eu não gosto de nem nos diminuir e nem nos colocar acima, porque eu vejo que nós somos iguais.
Mas existe algum preconceito, sim, de alguns. Então, às vezes, algum advogado que já te olha assim, é uma mulher. Não vai, já vou... vai ser tranquilo. É. Né? Essa daí eu consigo. Não tem, às vezes não suporta uma pressão. Isso, às vezes não fala, mas olha. Às vezes eu É percebo irônico. muito também a gente não atua tanto, assim, em casos de família. Mas é muito difícil um homem nos procurar para defender uma ação de divórcio ou uma ação de pensão alimentícia. Geralmente, são sempre mulheres que nos procuram. Talvez pela identificação, né? Pela empatia, pela confiança. Mas homens são mais raros. Porque eu acho que eles devem... Vou no advogado que é homem. Vou no homem porque ele vai me entender. Vai entender da minha situação. Sim, tal. mas não existe isso. O advogado, ele tem a técnica, ele tem o profissionalismo, que ele vai atuar de uma mesma forma, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, quando um homem nos procura para fazer um divórcio ou alguma ação desse gênero, a gente vai tratar com ele, né, com os rigores da lei, seguindo os trâmites completamente legais. Então, não vai haver um favoritismo em prol do cônjuge, né, com o qual ele está litigando, com o qual ele está entrando ali numa discussão judicial. A gente vai defender o cliente, independente se homem ou se mulher. A gente vai fazer uma defesa completamente transparente, né, e em prol dele, em prol dos interesses dele. E assim, Danilo, eu quero até fazer uma ressalva que nós estamos com 3 juízas aqui na comarca. E assim, nós tivemos diversos juízes que foram muito bons. Mas depois que vieram as 3 juízas, a agilidade aumentou. Incomparável. De uma forma assim que não tem como não ser perceptível. Então, eu ressalto mais uma vez, né? Eu vejo isso a dedicação feminina mesmo. E é importante a gente dar uma ênfase nesse ponto, porque mostra realmente que, primeiro, que vieram para trabalhar, né? E mostram realmente esse poder feminino de articulação. A mulher ela tem essa capacidade de soltar o serviço, de articular, de falar, não, vamos, tem que resolver. Então, vamos resolver. Vamos fazer isso acontecer. E mostra que a nossa cidade de hoje está muito bem assessorada no universo jurídico, tanto por advogados, quanto pela própria sistema jurídico, né? Os juízes e tudo mais, as juízas hoje que estão aqui conosco. Então, acho que é importante dar essa ênfase, é importante mostrar. E aí, você que está nos assistindo aí, é importante, primeiro, você curtir o link aí, compartilhar, já se inscrever no canal, não deixe de fazer isso, mas olhar sempre esse universo, esse olhar, e se inspirar na história delas, porque histórias mostram que você é capaz de realizar seu sonho. Porque eu acho que antes de toda profissão existe um sonho. Existe. Antes de empreender, porque é fácil, todo mundo quase todo brasileiro ele é empreendedor. Talvez ele não se torne empresário, mas ele empreende em algum momento, ele vende, ele tem uma ideia, né, e vocês vivem esse universo. Mas para a mulher, ela tem todos esses desafios, mas é muito prazeroso, né? Eu imagino tanto que é prazeroso para vocês chegar e falar, olha, o processo do meu cliente deu certo. Gente, eu acho que isso é muito satisfatório. É uma satisfação máxima, né? Às vezes o cliente fica feliz, né? Fica tão feliz, ele leva presentes pra gente, mas ele não imagina o quanto é melhor nós, na posição de advogadas, né, em ter contribuído para a vida dele de alguma forma, ter trazido um pouco mais de dignidade, porque, inclusive, os benefícios previdenciários, eles trazem exatamente isso, que é o que a gente mais atua, né? Eles trazem mais dignidade, trazem mais igualdade social. Então, para nós, é muito mais gratificante dar essa oportunidade para o cliente do que ele receber. Então, é algo... É uma satisfação muito grande. É muito grande. Na verdade, é o que dá sentido, né? É o que dá propósito à profissão. Eu acredito que isso acontece com todas as profissões, né? Aqui da mesma forma. Sim. Então, quando você realiza algo em favor de alguém, que você vê que melhorou a vida daquela pessoa, aí
aquela satisfação volta para você, né? Justamente, e eu acho isso muito forte. E aí a gente entrando um pouco já na nossa temática da noite, na parte previdenciária, né, as mudanças que tivemos aí recentes com a reforma da Previdência e o impacto para a vida do cidadão, eu queria que vocês apontassem um pouco aí de quais foram os pontos dessa reforma, né, que impactou, mostrar para o nosso público aqui, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, essas principais mudanças. E agora a gente está conversando nos bastidores. A área previdenciária tem dúvidas Muitas dúvidas. dúvidas a perder de vista, né? Mas a gente gostaria que vocês trouxessem aí um pouco dessa experiência de vocês na área previdenciária. Então, gente, eu queria pedir perdão porque eu tô rouca. Eu não sei se a minha voz tá saindo como deveria, Faz parte do processo. mas eu tô aqui honrando, viu, Eu fico Danilo? feliz. Obrigado. Honrando o compromisso. Foram muitas mudanças. Eu acredito que nós não iremos conseguir falar de todas, até mesmo porque as pessoas não aguentariam, né? É muita coisa, né? Por tanto tempo. Mas, assim, teve alguns pontos que eu considero mais relevantes que eu queria trazer. Eu separei vontade. alguns para destacar, né? Alguns pontos. Como eu disse, não são todos. E é muito natural a gente falar de um assunto e surgir novas dúvidas. É verdade. Você fala, nossa, acabei de saber disso e agora que eu não estou entendendo mesmo. Isso é natural, né? No processo de aprendizagem mesmo, porque é algo novo. Concordo plenamente. O ponto que eu achei mais relevante da reforma, primeiro a gente tem que entender qual foi o motivo da reforma. O motivo da reforma foi cortar gastos. Não foi uma reforma para aumentar nossos direitos, né? A gente sabe disso. Isso é verdade. Então, não foi uma reforma falando assim, nossa, vamos criar um benefício novo. Estão tendo poucos. Não foi isso. Vamos melhorar a vida do brasileiro. Não foi esse olhar. Não, foi uma reforma assim, precisamos cortar gastos. E não foi somente esta reforma, todas que aconteceram foi com esse mesmo objetivo. Então, toda reforma cortou algo. E essa em específico, só um minutinho. À vontade. Fica tranquilo, você está em casa. Então, você que está nos assistindo aí também, você pode já, daqui a pouquinho a gente vai abrir para mandar algumas dúvidas. A gente, claro que não vai conseguir responder todas as dúvidas, mas daqui a pouquinho a gente já abre para as dúvidas aí também. Eu já quero aproveitar enquanto o doutor está tomando água. Doutor, já tem um comentário aqui. Paulo AFNS. Não sei qual que é o significado da sigla. Daiane, está mandando para você. Daiane, excelente profissional. Conheço há anos. Grande abraço. Ai, obrigada. Paulo está te mandando um abraço. Um abraço para você também, Paulo. Gente, assim, o que eu achei assim de relevante que a gente tem que falar é que mudou a forma de calcular o benefício. Então, isso foi crucial, né? Porque antes, qual que era a forma? Pegava-se a média dos 80% maiores salários, né? E dessa média, cada benefício tinha uma alíquota. Então, um exemplo. Aposentadoria por idade. Pegava-se, então, do 100% de tempo que você contribuiu, quer dizer, das suas contribuições, separa-se 80 maiores, descarta 20 menores, já te dá uma vantagem. Pronto. Em cima desses 80%, faz a média simples. Esse resultado vinha uma alíquota para aposentadoria por idade, que era 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Como é exigido pelo menos 15 anos de contribuição, então a alíquota já começava ali com 85%. Ótimo. Certo? Entendi. Hoje a alíquota para quase todos os benefícios virou uma regra geral, tem algumas exceções, é 60%. Então mudou muito. Eu vejo que esse foi o ponto crucial. E a média não é mais dos 80% maiores, hoje é a média de 100% do período. Então, duas mudanças, né? A primeira, a média é 100% de tudo que você contribui, e depois disso, a alíquota 60%. Isso vai valer para aposentadoria por invalidez, para aposentadoria por idade, para aposentadoria especial, praticamente para todas. Tem algumas exceções? Tem. Aposentadoria por invalidez, se foi decorrente de acidente de trabalho, ela vai ficar com 100%.
Mas se não foi, vai ficar com 60. E pode subir essa média? Pode. Mas para subir essa média, você tem que ter mais anos de contribuição. Então, se você tiver o mínimo, que é 15 anos, vai ser 60%. Aí, se você tiver mais anos de contribuição, a cada ano a mais contribuído, aumenta 2%. Entendi. Aí, nessa regra, para a mulher hoje, que antes ela já iniciava com 85%, com 15 anos de contribuição, hoje, se ela for aposentar pela idade e ter 15 anos de contribuição, ela vai ter somente 60%. Para ela ter 100%, ela teria que ter 30 anos de contribuição. E o homem, 35. É muito tempo de contribuição. Então, o que mudou, assim, de forma drástica, foi o cálculo. A forma desse cálculo. A fórmula do cálculo. E a gente entende, porque o objetivo era cortar gastos. Então, eles criaram um novo cálculo para diminuir o valor mesmo do benefício. Então, hoje, a IASAT vai estar falando sobre planejamento previdenciário, né? Então, assim, eu quero aposentar com 100%. Então, você, ela já tem que começar a fazer um planejamento. E aí a gente entra na segunda etapa, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte do planejamento, que mostra realmente, porque a parte previdenciária, vamos falar da aposentadoria, ele é um olhar futuro, Sim. mas que não é algo cultural do brasileiro. Não. Não é algo cultural. E não Vamos ser existe, sinceros, não gente. existe um incentivo. Isso. Não existe esse incentivo. Não existe. O que eu sinto falta, como advogada da área de muitos anos, é do governo proporcionar uma campanha incentivando o trabalhador a recolher o INSS. Porque a maioria acha que vai chegar na idade e vai se aposentar tendo contribuído ou não. Inclusive, muitos clientes, às vezes, chegam no escritório e falam, olha, estou aqui, tenho 65 anos, quero me aposentar. Tudo bem, então vamos dar olhar. início, vamos na hora. E aí a gente vai lá e pega o extrato no INSS, né, das contribuições. Fala, mas o senhor não tem contribuições. Fala, mas eu tenho a idade. Não, mas não é assim. O INSS é um sistema contributivo. Então, para você ter direito, você precisa contribuir, você precisa pagar ali mensalmente. Então, as pessoas não têm essa noção desse sistema, né, que ela precisa pagar para ter acesso à aposentadoria, para ter acesso à pensão por morte, a benefício por incapacidade e tantos outros benefícios. Então, assim, a gente já tem uma grande dica para você que está nos ouvindo. Gente, isso que elas falaram é crucial. Então, para você ter direito a qualquer benefício previdenciário, vamos falar em regra geral, pode ter alguma exceção, a gente não vai tratar das exceções, mas a regra geral para você ter direito, você precisa de contribuir. E assim, a lei fala que quando você trabalha, você é obrigada a contribuir. Né? Só que as pessoas não têm esse entendimento e às vezes o trabalho é autônomo, né? E aí ela pensa, eu sou autônomo, então tá tudo certo. Você sabe que não tá. Concordo plenamente. E depois vem a conta, né? Aí depois acontece um acidente no meio do caminho, né? Precisa às vezes ficar afastado do trabalho, não consegue trabalhar. E aí vai sofrer as consequências de não ter contribuído adequadamente. Gente, então assim, a primeira dica de ouro da noite já foi dada. Tem que contribuir. Todos que trabalham. Tem que contribuir. Então, se você trabalha de forma autônoma, tem que contribuir. Mas eu sou autônomo, não sei. Existe formas de fazer essa contribuição. A gente não vai conseguir detalhar isso aqui para vocês, porque o tempo é muito curto. Mas, olha, procura as meninas, procura o escritório da Daiane, porque vocês vão estar muito bem orientados. Porque não espera acontecer uma situação, ou quando você vier precisar da Previdência, para você ficar frustrado. O governo me ajuda. Não, gente, em regra geral, e aí sem partidarismo, sem nada, que a gente não gosta de entrar nesse universo. Mas o governo, em alguns casos, ele vai te ajudar, o Bolsa Família. E olha lá que você tem que cumprir uma série de requisitos. Mas não fica dependendo de
de Bolsa Família. Isso. É um nível de dependência do Bolsa Família hoje que é absurdo. Gente, e aí eu quero trazer um fato aqui para vocês, que é a pura verdade. Doutoras, o que eu recebo aqui de gente que fala assim, olha, empresário, Danilo, a minha funcionária não quer que assine a carteira dela para não perder o Bolsa Família. E aí você fica numa situação de conflito. O empresário ele é obrigado a assinar a carteira de trabalho. Sim. Pronto. Não tem exceção à regra. Isso. Ah, mas ela não quer porque não quer perder o benefício. E aí? A empresa precisa do funcionário. Porque a empresa não vai ser um colaborador. Ah, Danilo, mas ela não quer, o que eu faço? Só que a pessoa está olhando, muitas vezes hoje, e aí eu concordo muito com o que a senhora falou, doutora, que é essa questão dessa campanha de conhecimento, de levar essa informação. Por quê? A pessoa está pensando hoje. Ah, hoje eu estou recebendo um Bolsa Família. Mas hoje a pessoa está com 30 anos, um exemplo, e quando ela estiver com 60 e poucos anos pensando em aposentadoria, e aí não contribuiu, e aí esbarra num grande problema no futuro. Sim. E assim, ó, existem os benefícios assistenciais. Sim. Talvez por isso essas pessoas pensam assim, estou protegida, né? Porque existe o benefício que é conhecido como LOAS, que ele é para o idoso de baixa renda com 65 anos. Ele não precisa contribuir para ter direito a esse benefício. Mas não é muito melhor você se aposentar antes, de maneira planejada, sem analisar a sua renda? Concordo. Né? Muitas vezes tem benefício que você pode continuar trabalhando, então você pode ter duas rendas. E sem contar né? que esse benefício que a Daiane mencionou, o LOAS, ele é um benefício assistencial, ele não é tão seguro quanto uma aposentadoria. Então, a cada 2 anos, geralmente, o governo faz um pente fino e ele convoca ali aqueles beneficiários para saber se realmente aquela pessoa ainda enfrenta aquela condição de miserabilidade, porque esse é um dos requisitos para esse benefício. É a questão social, né? E muitas vezes uma questão de doença, alguma coisa assim. Então, o governo convoca essas pessoas para saber se realmente Ela tá precisando. ainda está precisando. Então, é um benefício instável. Agora, se essa pessoa passa a contribuir, passa a pagar ali todo mês o INSS, daqui a um tempo, né, a depender do caso concreto, ela poderá ter um benefício muito melhor, mais seguro, uma aposentadoria, né, por idade ou alguma outra. E aí a grande vantagem da aposentadoria, gente, entra governo, sai governo, a aposentadoria, ela está garantida. A Constituição Federal garante ela. Sim. Pronto. Essa história que a Previdência vai quebrar É um mito. grande mito. Porque a Previdência não pode quebrar. Né? Se acontecer de faltar dinheiro na Previdência, o governo tem que tirar de outro lugar, porque a Previdência já deu muito dinheiro e retiraram dinheiro da Previdência. Isso é previsto em lei, né, Daiane? Isso. Se faltar no fundo da Previdência, Tira um de outro exemplo, tira lugar. da saúde, da educação, Tira de algum mas lugar. a lei já prevê que devem existir outros fundos para subsidiar o do INSS. E contam-se, né? Eu acredito que seja verdade, que a Previdência, ela sempre teve uma movimentação financeira muito alta e que os governos conseguiam destinar esse dinheiro para fazer uma ponte, um exemplo. Então, a Previdência não pode falir. Esquece isso, ela é pública, né? Ela é custeada pelo governo. Então, o governo ele sobrevive de impostos, né? E ele não pode deixar de oferecer aquele benefício. É muito mais arriscado uma previdência privada falir do que a pública. Gente, isso é tão importante, porque então já tira esse mito de que a Previdência vai falir. Eu não vou pagar o INSS porque a Previdência vai falir. Que o INSS está quebrado, né? A gente ouve muito isso. Eles podem ter dificuldades na demora, e é outra coisa, não é esse o contexto. Mas, realmente, a Constituição garante essa estrutura. Claro que a gente não quer que o governo tire dinheiro de outros lugares, porque todas as áreas precisam. Sim. Mas se vier a precisar, tem que tirar. Tem que aparecer o dinheiro. Não pode ficar sem, né? E a pessoa, uma vez aposentada, só se for um caso muito extraordinário, mas uma vez aposentada, tecnicamente, o resto da vida é aposentada. Exatamente. Sim, Só se for um caso muito, né, de repente. Tem algumas aposentadorias, como a aposentadoria por invalidez, ela pode ser revista.
Se a pessoa que estiver recebendo essa aposentadoria tiver menos de 60 anos, a lei fala que ela pode ser revista. O que significa? Que o INSS pode chamar ela para uma perícia. Olha que informação E aí, legal. se ela tiver recuperado daquela incapacidade, pode ser cortada sim. E faz total sentido. Mas a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, essas não serão cortadas. E faz total sentido, porque a pessoa, de repente, passou por uma incapacidade durante ali alguns anos e conseguiu... Pode ter né, readquirido a capacidade para o trabalho, né? Justamente. Pode acontecer. E aí, realmente, isso é muito importante esclarecer esse fato. É ao vivo, né, gente? Acontece, Eu simplesmente derramei a água em mim. Gente, o ao vivo bom é isso, né? Esse bate-papo aqui, gostoso. Fica tranquilo, doutora. Danilo, vou ressaltar mais 2 pontos À vontade. para a gente tentar encerrar os pontos mais importantes da reforma, Ótimo. que a gente não vai conseguir falar de todos. Outro ponto importante, que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou de existir. O que a reforma trouxe? A reforma trouxe uma aposentadoria que hoje se chama programada. Então, ela substitui as antigas, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, que é a mulher com 62 anos e o homem com 65 anos. E, no mínimo, a mulher com 15 anos de contribuição, o homem com 20 anos de contribuição. Isso tudo a partir da reforma. A reforma ela começou a valer 13 de novembro de 2019. Então, nossos filhos, nós aqui que somos pais, né? Quando eles ingressarem no mercado de trabalho, eles já estão dentro dessas novas regras. Então, eles não terão aposentadoria por tempo de contribuição. Os meninos terão que ter no mínimo 20 anos de contribuição, as meninas 15, né? As meninas 62 anos de idade e os meninos 65. Agora, como essa mudança ela é muito brusca, não pode abandonar os que já estavam no sistema, os que já estavam contribuindo antes dessa nova lei. E aí cria-se, toda a reforma, ela cria as regras de transição. E o que são essas regras? É para beneficiar quem já estava no sistema e, principalmente, quem já estava próximo de se aposentar. Então, ainda existe aposentadoria de tempo de contribuição? Sim, mas para estes que já estavam. Então, nós que contribuímos podemos ter acesso a essas regras. Mas quem começou a contribuir a partir de 3 de novembro de 2019, não tem mais. Já vai direto para as novas regras. Já vai direto para a nova regra. Que maravilha, doutora. Isso. Tem 4 regras de transição. Não vou falar sobre elas. Mas eles criaram 4 formas para tentar, né, alcançar o máximo de situações possíveis. E doutora, a senhora, antes de senhora entrar no terceiro ponto aí, essas regras de transição, elas causaram muita discórdia lá atrás, quando começou? Causou muita... A reforma da Previdência, essa última, ela vem sendo discutida desde o governo da Dilma. Ela vem sendo discutida, né? Aí não conseguiram aprovar. Ela era muito pior do que essa. Ela era mais dura, né? Muito mais Segurado. dura. E aí depois o Temer tentou. Melhorou um pouquinho, mas ainda era mais difícil do que essa. E aí eles chegaram nesse acordo no governo do Bolsonaro, mas era algo que já vinha sendo discutido há muitos anos. Entendi. Não foi algo específico desse último governo. Entendi. Já é uma questão que já vem sendo estudada há um bom tempo. E aí, o outro ponto que a senhora gostaria de abordar? Outro, porque igual eu falei, né, gente, não dá para falar todos. É muito extenso. Mas, né, eu falei outro, mas eu anotei 2. Que continua sendo permitido, né, acumular aposentadoria com pensão por morte. As pessoas tinham muito medo, disso não ser possível mais, porque nos outros projetos não era permitido. Nessas outras tentativas. Era um, era outro. Isso. Escolher. E aí continuou sendo permitido, porém tem uma redução de um deles. Então não foi também tudo maravilhoso, não. Não foi esse mar de rosas também, não. Não. A boa notícia para quem recebe salário mínimo é que o salário mínimo é o mínimo garantido.
Então, quem recebe salário mínimo vai continuar com o salário mínimo. Mas se você se aposentou pelo teto, um exemplo, e agora seu cônjuge faleceu, você tem direito da pensão por morte e ele também era aposentado pelo teto, o benefício dele vai ser reduzido. Você não vai receber 100% do que ele recebia. Essa foi outra mudança. Então, como eu disse no início, o objetivo da reforma era cortar gastos. Não era dar direito para ninguém. E aí, como que funciona hoje? Diminui para 60%. 60% não. A pensão por morte ela é concedida assim, ó, 50% do que o que faleceu tinha direito. E 1% e 10% a mais por dependente. Então, assim, vamos colocar que o homem faleceu. Que os homens morrem mais rápido. O homem faleceu. E ele deixou a esposa e 2 filhos menores. Então, ela vai receber um percentual de 70% do que ele iria receber. Porque ela 50%, mais 2 dependentes, né? 70%. Entendi. Não, eu acho que não. Acho que é 80%, porque ela também conta como dependente. 10 dela. 10 dela, 10 de mais cada, 10 de 10 cada de cada filho. Então, 80%. Mas se ela não teve filhos, ela vai ficar só com 60%. Se ela não tem filhos, que tem o direito dessa pensão naquele momento, entendeu? Entendi. Então, assim, teve muitos cortes. A reforma trouxe cortes. E o que é interessante a gente observar? Que teve alguns benefícios que não mudaram. Então, a gente vai falar especificadamente a respeito do trabalhador rural, mas o trabalhador rural foram mantidos todos os direitos da mesma forma e a pessoa com deficiência também. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa trabalha e ela tem uma deficiência leve. Às vezes ela não tem uma deficiência que a incapacita, né? Às vezes é uma deficiência leve, moderada ou até grave, mas que não a impede de trabalhar. Na hora dessa pessoa aposentar, ela tem que levar isso em consideração, porque o benefício dela é bem melhor. Olha isso. Porque a reforma não mudou as regras da pessoa com deficiência e nem do trabalhador rural. Resumidamente, acho que são olha essas. você vê, as informações tão valiosas que vai aparecendo e realmente vai despertando esse anseio pelo conhecimento, né? E é o que a gente falava aqui há pouco também. O brasileiro ele precisa de buscar conhecer os seus direitos. Ele precisa de buscar realmente conhecer do sistema previdenciário para ele olhar justamente para esse futuro dele. É o que a gente vai abordar um pouco agora da questão do planejamento. Mas muito importante essas informações que a Daiane trouxe. Por quê? Porque mostra que o governo quer cortar gastos. Alguém vai sair perdendo essa história. Isso é fato. Né? Quando a gente fala perder nessa história, ou vai diminuir o valor do benefício, vai aumentar o tempo de contribuição, vai colocar uma vírgulazinha ali no meio da história para criar talvez não uma dificuldade, mas uma condição mais pesada para alcançar aquele benefício. Danilo, e a Daiane falando da pensão por morte, e eu estou aqui pensando sobre os benefícios para dependentes, né? Que os benefícios para os dependentes são quais? A pensão por morte e o auxílio reclusão. Esse benefício que é muito polêmico. Quem não entende, ele é polêmico. Sim, porque eu já vi pessoas falando assim, mas isso é um absurdo. A pessoa está presa, está lá recebendo R$3.000, R$2.000. E a gente já desmistificou um pouco aqui a questão do INSS, vamos desmistificar mais esse ponto, que é o auxílio reclusão. Porque esse benefício, ao contrário do que muitos pensam, ele exige contribuição. Então, aquela pessoa que está reclusa, ela precisa ter contribuído, ela precisa estar inserida dentro do sistema do INSS, vamos dizer assim, para que os dependentes dela recebam. Então, não é um benefício que ela vai receber, o preso vai receber, por simplesmente estar preso. Não. É uma forma que a lei prevê para garantir dignidade aos dependentes, enquanto geralmente um provedor, né, um homem, que eu imagino que a população carcerária, a maior parte são homens.
E geralmente é o provedor. Então, enquanto aquele provedor está ali encarcerado, que os dependentes consigam a sua provisão. Então, e antes da reforma, não se exigia carência, né? Não exigia carência Para esse benefício. E depois da reforma também passou a ser sempre de um salário mínimo. Sempre de um salário mínimo, porque antes poderia ser de acordo com a contribuição. Se aquele segurado recluso, né, preso, contribuísse com mais com o salário, fazia o cálculo ali e recebia mais. Agora é só um salário e ele tem que pagar 24 meses a carência. A carência é o quê? É um tempo que a pessoa tem que pagar para ela ter direito ao benefício. Então, agora é o dobro. Então, não é simplesmente assim, o governo está pagando um benefício para aquela pessoa que foi presa. Eu queria ressaltar toda a experiência, né, de 19 anos de trabalho. Gente, eu tive pouquíssimos auxílio reclusão. Uhum. Por quê? Porque normalmente quem é preso não estava trabalhando nem contribuindo. Uhum. Então, a família não tem como. não tem esse direito. Então, assim, eu já tive benefícios de auxílio reclusão, pouquíssimos, porque conta-se nos dedos. Realmente, a incidência é Aquela mínima. pessoa Bem pequena. que de fato estava trabalhando, contribuindo e perdeu a cabeça naquele momento. Teve uma vírgula ali no meio da história Isso. da vida. Mas, assim, é importante. E aí a gente entende o lado humano da história, porque de repente a pessoa está presa e vinha trabalhando e teve uma vírgula no meio da história. Os filhos não têm culpa, né? Não, E exatamente. aí existe um lado humano desse benefício, que é porque a Que é pessoa a tem lá questão social, a né? questão social, a pessoa tem lá 2 filhos pequenos. Gente, já tem toda a dor né, eu digo familiar de ver a pessoa presa, né? Ela não pode pagar pelo erro daquele, Os né? Pela outros. ausência. Justamente. E o auxílio reclusão, ele sempre foi um benefício voltado para famílias de baixa renda. Então, assim, se uma pessoa hoje que trabalha, ele tem uma renda alta, não tem direito a auxílio reclusão se ele for preso. Sim. Então, ele sempre foi um benefício para aquela pessoa que trabalha, contribui e ainda de baixa renda. Entendi. Então, não é como as pessoas colocam, como se fosse assim. Muito fácil. Vai lá e deve Então, assim, eu fui preso, minha família recebe enquanto eu estou E tá preso. tudo bem. Isso não é uma verdade. porque tem que cumprir. É uma coisa que essas- exigiria, é claro que a gente está falando de outro tipo de população, mas exigiria um planejamento até que para que você seja preso. Sim, Vamos porque contribuir, deixa eu resguardar minha família aqui, se eu for preso. se eu for preso, eu tenho já como deixar ele. Mas é pura verdade. E é importante esclarecer esse fato, porque senão as pessoas julgam muito, né? Julgam muito e às vezes esse lado acreditam. é um julgamento pesado. E hoje nós temos aí as fake news, né? Então, às vezes Esse é- se divulga. O bandido preso está ali Tá recebendo do governo, você contribuindo, está aí pagando do seu bolso. Mas não é isso. É um benefício previdenciário, como a pensão por morte, como os outros, que também tem as regras e tem as diretrizes ali na lei para serem cumpridas, para que a pessoa receba. E aí, doutora, a senhora já abordou um ponto do planejamento e tudo mais. Queria que a senhora falasse um pouco de da importância do planejamento. Então, falar do planejamento é como a gente está conversando aqui, né? As pessoas precisam pensar mais sobre contribuição, pensar mais no futuro, pensar nas possibilidades que a vida pode ocorrer com qualquer um. Como diz aquela frase, né? O risco é viver. Então, a gente sempre costuma usar esse exemplo de que o INSS é um seguro, como se fosse um seguro de carro, um seguro de casa. Então, se você paga por ele, você está assegurado. Da mesma forma que quando você está pagando ali um seguro de um carro, se acontecer um acidente, a seguradora vem e cobre. Né? Então, o INSS cobre riscos da vida também, como a invalidez, a morte, a reclusão, né? Como a gente acabou de mencionar, a idade avançada. Quais os outros? Nascimento de um filho. O nascimento de um filho. Então, o INSS tem essa função de cobrir esses momentos e riscos da vida.
Então, o planejamento ele vem justamente para organizar e vem analisar a vida da pessoa, analisar o passado, o presente, o futuro. Quando o cliente nos procura para fazer o planejamento, o primeiro passo é fazer um levantamento das contribuições dele. Então, a gente pega ali o extrato do INSS, vê o que ele já contribuiu, tenta extrair ao máximo dele, se existiu algum período que não está constando ali, porque muitas vezes o sistema do INSS não é completo e nem perfeito. Então, pode acontecer que algum período que ele trabalhou não consta na carteira de trabalho. Pode acontecer que algum período, talvez, ele trabalhou lá na infância, numa zona rural. Aquele período também conta, né, numa possível aposentadoria rural, que a Daiane vai falar daqui a pouco. Então, a gente faz uma análise do passado e levanta ali o que ele tem de contribuição. E aí faz as projeções para o futuro. E nessas projeções a gente consegue visualizar a data que ele vai receber, o valor do benefício, né, com base no que ele contribuiu. Então, é algo que hoje, ainda mais após a reforma da Previdência, é essencial. Porque as pessoas estão até um pouco perdidas com as regras de transição, que são muitas e que são confusas. Então, é algo extremamente importante para que a pessoa se situe e se organize, que seja previdente, né? Se organize para que no futuro, por qualquer dessas situações que a gente mencionou, invalidez, morte, idade avançada, ela esteja assegurada, tanto ela quanto os seus dependentes. E aí nós estamos falando de uma questão que a pessoa está plantando, né? Exato. Porque até, né, uma fala geral, não tem como você colher se você não plantar. Isso é fato. Então, assim, quando você está olhando para o futuro, você está já diminuindo esse risco, igual a doutora colocou muito bem, você já está diminuindo esse risco. E se acontecer alguma coisa comigo? Isso. Se acontecer alguma coisa comigo, como que eu vou estar? E aí nós estamos falando também de um nível de conhecimento que a população precisa de ter. Porque o tempo vai passar. E quando chegar a sua hora de aposentar? E a maioria das pessoas, Danilo, elas se preocupam com isso quando estão chegando próximos da idade. E eis a questão, às vezes não dá tempo tá em cima da hora. De fazer tanta coisa quanto se ela tivesse programado aí 10 anos antes, 15 anos antes. E aí vem muito de encontro, porque muitas vezes a pessoa, em função da fake news, fala, a Previdência está quebrando, eu não vou contribuir. E a gente já, né, essa informação já caiu por terra aqui, as meninas já esclareceram essa informação. Então, assim, é fundamental esse planejamento. E eu já tive centenas de perguntas aqui. Danilo, eu estou com 55 anos. Você acha que eu aumento a minha contribuição? Está faltando 5 anos? Amigo, primeira coisa, procura um advogado, um especialista. Previdenciário. Porque realmente precisa de analisar o histórico, precisa de avaliar tudo. E só os 5 anos não vai, talvez. Não vai e o advogado especialista, ele te dá esse caminho. Eu lembro que uma vez chegou no escritório uma cliente que ela tinha se aposentado como professora pelo Estado. Então, ela já tinha uma aposentadoria. E ela tinha um interesse também de contribuir, porque são regimes diferentes, né? O regime do servidor, o regime próprio e o regime geral do INSS. E ela tinha um interesse. Aí ela falou, Zati, quanto que eu devo pagar? Qual o valor que eu vou receber? Por quanto tempo? Eu falei, então vamos fazer um planejamento. Aí ela entendeu a necessidade e falou, não, pode fazer. E nós fizemos ali todos os cálculos, fizemos ali uma projeção. Se ela contribuísse sobre um salário mínimo, quanto que ela receberia? Se ela contribuísse, a gente colocou ali 3 salários. E sobre o teto. E aí eu apresentei para ela. Falei, olha, quanto mais você contribuir, claro, você ainda tem um tempo, você vai receber esse valor, X valor na data tal. Ela falou, mas é muito difícil para mim, a minha realidade não é essa, eu não consigo pagar sobre o teto. Eu falei, não, então, a sua realidade, você pode tranquilamente pagar sobre o salário mínimo. Pronto. Né? Nós entendemos ali, ela quis tirar a dúvida se ela pagasse um pouquinho a mais, se aumentaria tanto, mas a gente viu que tanto o teto quanto a contribuição dela sobre 3 salários não seria aquele super valor de benefício. Então, ela ficou super satisfeita, super feliz
e tá aí contribuindo E esse como que é- segurado facultativo, pagando sobre um salário mínimo, que é também dentro da realidade, porque o planejamento também olha isso. Às vezes você consegue pagar com um valor maior. Para você vai ser interessante, mas para o outro cliente, não. Então, o planejamento, ele traz essas respostas. Sem sombra. Gente, e olha isso, a grande dica da parte do planejamento é poder olhar para o futuro com tranquilidade. Com tranquilidade, poder olhar para o futuro. Olha, se inclusive nessa temática a gente é humano, a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um. E se acontecer alguma coisa comigo, como que vai estar a minha família? Muitas vezes eu falo para o cliente aqui, Danilo, eu tenho muito nesse sentido. Não vou fazer para labora que eu não quero contribuir com a Previdência. Tudo bem. Aí muitas vezes a pessoa ainda não tem uma estrutura patrimonial que dá uma estabilidade familiar. E eu falei, então tá bom. E amanhã acontecer alguma coisa com a minha família? Mas esse que se vira, que não sei o que. Que egoísmo, né? Que não sei o quê. Não, eu tive um caso, o empresário falou Ele tem que informar a esposa dele. Você trabalha para o governo, Danilo. O cara falou na minha mesa, na minha cara. Você trabalha para o governo. Você está só querendo ajudar o governo a pegar imposto e tudo mais. Eu falei, não, eu trabalho para o governo, não, eu trabalho para você. Porque depois que aconteceu alguma coisa lá na frente, por que você não me falou, Danilo? Que havia essa Por que possibilidade. você não me falou? Né? E aí a gente vai explicando, a nossa equipe aqui do departamento pessoal, e a gente tem uma equipe maravilhosa aqui hoje também, que são mulheres também. Não poderia deixar de ser, né? Não tinha como deixar de ser. A gente fica em cima do cliente para mostrar para ele. Empresário, contribui. Paga o seu INSS. Por quê? Por mais que talvez, Danilo, eu não quero me depender do INSS lá no futuro. Amém. É um planejamento também, é um direito do planejamento. Mas até que você conseguir chegar lá, e a pessoa tem filho, tem esposa e tudo mais, e aí? Está indo para Goiânia, Deus me livre e guarde, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, e aí? E a estrutura familiar? Então não é só o serinho, existe toda uma estrutura familiar. Não, e o valor do benefício também, ele tem que ser parte do planejamento. Porque, às vezes, esse assunto que você tocou é muito interessante. Às vezes, a pessoa tem uma renda muito alta e ela quer pagar sobre o mínimo. E aí, ela, né, não pondera isso, que se hoje ela falecer, que ninguém planeja falecer, né? Então, se hoje ela falecer, se acontecer um acidente, o que essa pessoa vai deixar para a família é o mínimo. Entendi. Fora que, diante da lei, ela está irregular, né? Porque você deve contribuir sobre a sua renda. A sua renda. Então, fora da lei, ela também está irregular e corre o risco de uma hora passar aí pelo pente fino, né? E aí eu quero compartilhar uma informação importante, porque a gente está na época do imposto de renda. E aí teve um caso interessantíssimo. Olha, pessoal, escuta esse caso. A pessoa queria aumentar a renda. Ela ganhava 2 salários mínimos. Eu quero aumentar a renda. Aí foi num profissional de contabilidade na época, fez a declaração de imposto de renda para ela. Colocou a renda como autônomo. Colocou uma renda de 10 mil, de 2 salários mínimos para 10 mil, porque queria conseguir o financiamento. Bom, fez a declaração de imposto de renda. Levou no banco, não deu certo. Não aprovou o financiamento. Bom, passa um tempo, a pessoa chega aqui com uma cartinha aqui para mim. Danilo, o que é essa cartinha? Aí eu fui olhar, é Receita Federal, te notificando da parte do INSS que você não pagou. Mas eu tenho a carteira assinada 2 salários mínimos. Falei, então vamos olhar. Aí eu falei, nossa, Danilo, teve um colega que fez a declaração de imposto de renda para mim, porque na época eu precisava e declarou como autônomo. Aí o que a Receita Federal fez? Você me declarou que você ganha 10 mil. Você pagou o INSS sobre 2 salários mínimos. Eu quero o INSS sobre a diferença. E a gente conta aqui, né, rindo, mas é desesperador. Não, é uma situação desesperadora. E as pessoas não têm essa consciência que a Receita Federal, ela está alinhada com a Previdência Social. Sem sombra. Ela está alinhada. Tanto assim que eu não sei se hoje continua da mesma forma, mas era um ministério só. Era da Receita e da Previdência, não sei, porque os governos vão e vêm, e vai alterando os ministérios, mas elas já andaram juntinhas. E aí vou te resumir a história.
19 mil, que virou 28 mil, com multa e juros. Falei, o que dá para fazer? Falei, vamos parcelar, ué. Tem uma vantagem nessa história. Esse valor vai para a sua contribuição previdenciária. Esse valor, mas não tem o que fazer. Porque muitas vezes, nessa época do imposto de renda agora, a gente passa por muitas situações. Daniel, eu quero aumentar minha renda. Coloca aí como autônomo. Tá bom. Assina um termozinho aqui para mim, deixa ciente que você amanhã, a Receita Federal te cobrar o INSS, você está ciente. Mas você não falou para mim que se eu aumentasse minha receita, que a minha renda, o INSS ia cobrar, a Receita Federal ia cobrar. Mas é óbvio, gente. Mas, muitas vezes o óbvio não é óbvio, né? Não é óbvio para nós, né? E às vezes... Para a pessoa não é. E aí eu tive esse caso, e aí eu parcelei essa dívida para essa pessoa em 43 parcelas. E a pessoa fica frustrada, mas não tem benefício com a Previdência, estou ganhando nada, tenho que pagar. É renda. E aí, uma informação... Mas é exatamente isso, pensando no futuro, né? Justamente. A Previdência E aí... você paga não é pensando em ter um retorno imediato, é pensando nos problemas futuros, nas adversidades futuras. E aí, gente, olha, não deixa de fazer um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, hoje, é para qualquer coisa na vida. Você vai se tornar um empresário. Vou abrir meu negócio. Não tem que ter um planejamento? Vai dar certo? É um modelo interessante de negócio. Tudo na vida. Casamento, a pessoa vai casar, vai fazer a festa de casamento. Não existe um planejamento ali todo do casal? Eu acho que para a festa existe. Para a festa tem que ter. As pessoas planejam. A gente não pode afirmar isso. E aí a parte previdenciária em si, gente, é isso. É planejamento. É olhar o futuro. O brasileiro ele precisa de enxergar isso. Justamente. Então vai lá, procura as advogadas aqui que estarão muito bem atendidas. Daiane, para a gente caminhar aqui, eu queria que você abordasse um pouquinho da parte dos produtores rurais, dos produtores e dos trabalhadores rurais. É muito interessante, né? E é uma questão também polêmica. Polêmica em que sentido? Das pessoas acharem que é tudo igual. Como a gente estava falando aqui, às vezes as pessoas elas acreditam em algo que, por falta de orientação mesmo. E o produtor rural, o que as pessoas pensam em geral? Eu sou trabalhador rural, eu sou produtor rural, eu não preciso pagar o INSS. Esse é o pensamento comum, né? Mas isso não é uma realidade. Por quê? Porque exige o produtor rural que se ele trabalhar numa área de até 4 módulos fiscais, não tiver empregados permanentes, a lei ainda tem uma exceção permitindo aí alguns empregados no período de até 120 dias ao ano, que é o período de safra, mas não é permanente, não é o ano inteiro. E se ele, como eu disse, ele for esse pequeno produtor trabalhando para ele mesmo, este sim, ele não precisa de contribuir. A lei garante o benefício a ele pela prova da atividade rural. Então, ele vai juntar as provas, ali a escritura dele, né, as notas fiscais, e ele consegue o benefício. Mas, às vezes, tem um produtor rural que ele está nessa área, menor que 4 módulos fiscais, mas ele tem 10 empregados, ele tem uma ordenha, ele tem um tanto de coisa. E aí ele fala, nossa, eu vou aposentar sem contribuir, mas ele já foi desenquadrado dessa condição. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar como produtor rural, mas contribuinte individual, que é o autônomo. Então, assim, é importante a gente esclarecer isso, porque tem aquela ideia que todos estão protegidos. Não é assim. A lei ela é clara, né, naqueles que estão protegidos. E não precisa ser só o produtor rural, o pequeno produtor rural que não precisa pagar, que é o segurado especial. Ele também pode ser um arrendatário, ele pode ser um possuidor, ele pode ser também um assentado, mas ele tem que seguir essas regras de estar trabalhando sem empregados permanentes, né, para a subsistência dele, da família. Pode vender? Pode, mas com essa limitação. E não pode ter empregados, como eu disse, estou repetindo, né? Aí sim, basta ele provar a atividade rural com documentos.
Pode ter testemunha, sim, mas também existe documento. E eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente estar falando dos trabalhadores rurais. Por causa desse mito de achar assim, eu sou trabalhador rural e pronto. Não, você tem que tipo de trabalhador que você é. Depende do seu caso. Agora vamos falar dos trabalhadores rurais mesmo, que ele não tem terra. Eu estou falando daquele que é diarista ou trabalhou com carteira assinada, né? Tem muitos que acham assim, se o patrão assinar minha carteira, mesmo como trabalhador rural, polivalente, isso vai me prejudicar. E não prejudica. Pelo contrário, aquele período já vai ser reconhecido como trabalho rural. Então, as pessoas têm isso. Elas acham que Peraí, gente. À vontade, doutora. Elas acham que se assinar a carteira vai prejudicar, mas não prejudica. É um mito também, é algo que está enraizado na mente das pessoas. O que pode prejudicar? Pode prejudicar assim, eu fui trabalhador rural uma vida e aí agora eu vim para a cidade. E aí eu começo a trabalhar numa empresa urbana. Aí é claro que esse período urbano vai prejudicar o reconhecimento do período rural, porque você saiu da fazenda. Nem sempre vai impedir, mas vai sim prejudicar. Mas existe uma saída na lei até para esses casos. Tem uma aposentadoria que ela é chamada mista, que ela permite a soma do período rural, esse sem contribuição que a gente está falando, com a soma do período urbano. E concede o benefício, só que mudam as regras. O trabalhador rural, ele aposenta 5 anos antes. Então, o homem aposenta com 60. E a mulher, né, nem 5 anos antes mais, é 7, né? Porque hoje mudou para 62 e ela continua com 55. E aí, para você fazer essa soma desses períodos rural e urbano, a lei exige que você siga a regra da aposentadoria urbana com relação à idade. Então, a mulher tem que ter 62 e o homem 65. Mas ela pode, sim, somar esses períodos. Então, a contribuição nem sempre vai atrapalhar. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu sou trabalhador rural. Se você é aquele trabalhador rural que arrenda naquele pedacinho de terra, você realmente não precisa contribuir. Você trabalha para sua subsistência, porém, você deve guardar as provas. Então, não jogue fora. Detalhe, né, doutora? Não jogue fora sua nota fiscal, daquele adubo que você comprou, né? Não jogue fora nada, porque você vai ter que provar com documentos a sua atividade. Agora, se você não se enquadra nos requisitos que a lei fala, contribua, que vai ser melhor para você mais na frente. Risco, né? Diminui muito. Diminui o risco. E aí, o que eu vejo, assim, comentários a nível, no geral, que a cada ano que passa, a aposentadoria rural, ela tem sido mais criteriosa. O governo tem tido cada vez mais um olhar mais criterioso para ver se a pessoa teve toda essa trajetória, né? Se ela cumpriu realmente com essas determinações. E assim, nós sabemos que no meio rural, principalmente, gente, há muitos anos, eu não estou falando de hoje, porque hoje o mundo é muito digital, mas há um tempo atrás, assim, há anos atrás, ninguém guardava prova, e às vezes o trabalhador nem tinha prova. Então, a justiça, ela olha com um certo cuidado, esses que trabalhavam naquela época, que realmente não tinha prova. Às vezes a pessoa tem só a certidão de casamento, que no dia que ela casou, ela falou, sou lavrador. Às vezes ela tem pouca coisa, mas é considerado como prova, mesmo que seja só aquele documento. Agora, hoje, as pessoas não têm mais essa dificuldade, porque hoje você consegue um prontuário médico, hoje tudo... As notas fiscais você puxa as notas fiscais, você pode, né? Os sindicatos fornecem, sindicatos rurais. Então, hoje, a pessoa tem que ter essa consciência que ela precisa juntar as provas para a sua aposentadoria. E aí volta no assunto do planejamento, né? Porque juntar os documentos é uma forma de planejar. Né? Exatamente. Essas pessoas
esses segurados, esses trabalhadores rurais, são pessoas geralmente mais simples, né? Que, como a Daiane tá dizendo aqui, as pessoas não guardavam documentos e tudo. Mas hoje, né, com toda a forma de acesso a conhecimento, é possível também que esse trabalhador rural, ele ao menos procure saber, olha, eu já tenho, sei lá, 50 anos, uma mulher já tem 50 anos, daqui 5 anos, a maioria deles já tem uma noção da idade. O que eu devo fazer nesses 5 anos? O que eu posso fazer? Essa também é uma forma de planejar, né? Apesar de toda a simplicidade que envolve esses trabalhadores e a dificuldade também de acessar documentos e recursos, mas é possível também que procure o especialista para orientar. Ó, a partir de agora, vamos fazer isso, vamos organizar essa parte aqui das suas contribuições, para que, quando você completar a idade, seja tudo mais fácil. E aí, eu até comento assim, ó, quando a pessoa tem a simplicidade, tudinho, mas de repente a pessoa já tem um filho ali de 10, 14, 15 anos, peça seu filho para te ajudar um pouco nessa facilidade do digital, né? Isso. Pede essa nova geração para ajudar, para quando a pessoa precisar, já facilitar. Inclusive, hoje, acho que o brasileiro no geral, a gente fala muito do Gov, né? A senha do Gov. A senha do Gov. A senha do Gov. A bendita senha do Gov. Gente, está caminhando para tudo consolidado dentro do tal do Gov. Dessa plataforma. Essa plataforma, ela consolida. E assim, vamos dizer, tem os desafios dela, mas ela foi muito benéfica. Muito benéfica. Muito benéfica. Ela revolucionou. Nós que digamos, né? Porque a gente vivia no INSS. E hoje a gente trabalha dentro do escritório. E para nós aqui no Poxa Renda, você puxa lá, traz a declaração pré-preenchida. Esse extrato mesmo que eu mencionei aqui das contribuições. Antes a gente tinha que ir lá no INSS solicitar. Agora não, você faz a senha, já puxa ali. Puxa ali, tá tudo prático. Em 5 minutos você já consegue passar para o cliente um vislumbre da vida dele dentro do INSS. E assim, a gente irritava os servidores, né? Porque... De novo? Porque de novo essa advogada aqui. Não é possível. A gente estava lá sempre e querendo resolver mais de uma coisa. Então a gente não estava lá para resolver uma coisa. Mas é fantástico. Pessoal, então assim, ó, a gente já está com... Olha, já estamos com 1h20. Nós vamos já caminhar aqui pro final. E então, assim, ó, eu já quero que você curte esse conteúdo, quero que você compartilhe. E uma informação extremamente relevante, aqui na tela está passando a foto delas, mas também está passando o Instagram delas, de cada uma delas. E também tem o Instagram do escritório da doutora Daiane. Então, para você que fica aqui na cidade de Itaberê, para você que mora aqui ou aqui na nossa região, a Daiane está localizada, o escritório dela está localizado ali no centro. Então, logo acima da igreja, só como ponto de referência, logo acima da igreja, bem na esquina, você vai ver lá, lá está escrito Daiane Rodrigues. Daiane Rodrigues. Então, você vai encontrar muito bem assessorado. A doutora Zati, o dia que você encontrar ela, você vai achar nas redes sociais também dela. Ela está no processo de maternidade, né? Ela está no processo de maternidade. Login, ela está ganhando aí. Rapaz, né? Mais um rapazinho. Então, ela está no processo de maternidade aí também. E realmente é para você. Isso aqui, hoje, pessoal, esse tema é só para a gente despertar você que está aí do outro lado nos assistindo para buscar esse conhecimento, buscar essa informação, procurar as advogadas aí, justamente para quê? Para você planejar e ver como está a sua situação previdenciária. Eu falo assim, a parte previdenciária tem perguntas infinitas que a gente pode entrar aqui. Né? E o objetivo é só realmente trazer essa clareza, trazer esse dinamismo para as pessoas que estão nos ouvindo e demonstrar cada vez mais a importância do planejamento. Isso. Eu acredito que você resumiu, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui foi para tentar trazer uma conscientização da importância desse planejamento. E o planejamento, gente, ele é importante também, não somente para você que está próximo de aposentar, porque eu já atendi várias pessoas, acredito que a Zati também, que às vezes quando a pessoa vai ali puxar o extrato dela no INSS, falta contribuição. Então,
pode começar hoje, inserindo essas contribuições Olha isso. que faltavam. E se a pessoa tiver a carteira de trabalho ainda física, sem nenhuma rasura, né, ela consegue inserir. Se ela tiver os carnezinhos guardados, com comprovante de pagamento, ela consegue inserir. Mas e se ela for esperar mais 20 anos, mais 30 anos, será que ela vai ter esses documentos guardados? Porque são documentos verdade. que hoje a gente nem vê mais, né? Hoje a carteira ela é digital. Hoje o carnê é uma guia impressa. Então, assim, por isso o nosso objetivo foi realmente trazer essa conscientização. E eu queria agradecer, né? Nós já estamos encerrando. Já estamos encerrando, porque já estamos com 1h22. Eu já quero realmente... Então, eu vou agradecer mais rápido. As considerações de vocês. Dizer que foi um prazer e pedir perdão mais uma vez, porque eu estou falando com muita dificuldade. Eu não tenho nem noção como que a minha voz está saindo. Tenho certeza que está muito bem. Mas foi um prazer. Eu tenho certeza que para a Zati também ela vai poder falar. Nós temos muito prazer mesmo em atuar nessa área. Foi uma área de escolha, porque nós vemos isso no dia a dia das pessoas, né? Que é o melhorar a vida das pessoas. Então, é uma área que a gente, de verdade, gosta. E dizer para cada pessoa que está nos ouvindo, procure um advogado da sua confiança. Né? O advogado, ele sempre tem que trabalhar com esse quesito confiança. Então, procure um advogado da sua confiança, procure se informar a respeito dos seus direitos, né? E planejar o seu futuro. Que esse é o objetivo, nós estarmos aqui hoje. Concordo plenamente com tudo que você falou, doutora. Muito obrigada. Zati, faça uso da palavra, nossas considerações finais. Para finalizar, Danilo, antes de fazer aqui os agradecimentos finais, só fazer uma ressalva, porque hoje muitas pessoas têm acesso, como você falou, ao Gov, né? Que é o mesmo acesso ao Meu INSS. Pessoal, não confiem no simulador do Meu INSS, que às vezes lá tem o simulador de aposentadoria. E às vezes o cliente já chega com uma resposta, uma suposta resposta. Olha aqui, tá aqui o que o INSS está falando. Mas como eu havia dito durante aqui o nosso bate-papo, nem sempre o INSS está ali com todas as contribuições. E a Daiane acabou de falar. Às vezes, se a sua carteira ainda está sem rasuras e tem um período que não está constando lá, ainda dá tempo de você fazer a inclusão dos vínculos, né? E aí, sim, procurando um advogado especialista, você faz o planejamento real. Porque aquele simulador, ele considera só aquilo que o INSS tem dentro dos seus dados. Né? Então, só essa ressalva importante, porque as pessoas... E é uma ferramenta maravilhosa que o INSS disponibilizou. É um avanço muito grande. A pessoa conseguir ver ali, né, algumas projeções, pelo menos uma base do que ela tem de contribuições e de possibilidade de benefício. Mas não é o que representa 100% a sua vida, a vida do contribuinte. Perfeito, então, para além dessa ressalva, né, do planejamento que a gente falou aqui, eu acho que ficou um pouco claro, mas agradecer o Danilo pela oportunidade de falarmos aqui desse tema, de desmistificar tantas coisas, né, que eu acho que foi importante para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, e ressaltar que nós estamos à disposição para caso alguém queira fazer esse planejamento, né? Principalmente as pessoas que já estão no sistema contributivo de antes da reforma, que surgem mais dúvidas, que eu acho que é o caso de nós todos aqui, né? Que, já que a reforma aconteceu em novembro de 2019. Então, o planejamento é para todos. E o planejamento traz respostas. Então, eu convido a todos a procurarem esse serviço, porque é um serviço essencial para o pensar, né, no seu futuro. Maravilha. Eu que faço agradeço demais a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui. Primeiro, a gente agradece a Ele e principalmente a vocês também ter aceitado o convite de estar aqui hoje, a gente bater um papo. O dia que vocês se sentirem, já estão à vontade de vir participar novamente, a gente pode tratar outras oportunidades. Realmente é um prazer receber vocês aqui.
Sabemos do nível de competência e da responsabilidade que é esse bate-papo aqui. Ele, né, tem toda uma responsabilidade nossa na informação que a gente passa aqui para você que está nos ouvindo aí. A gente tem essa preocupação de trazer pessoas que realmente tragam informações de confiança, informações realmente de alto nível. E vocês são uma dessas. Quero agradecer também ao Gleidson, que está aqui nos bastidores. O Gleidson que faz também toda essa parte técnica acontecer. E quero agradecer também a nossa equipe, agradecer a minha esposa também, que está em casa com os bebês, lá cuidando dos meninos. Também está mandando um abraço aqui para vocês. Ela estava aqui na porta agora há pouco de como é que chama, gente? Pijama. De pijama. Ela não desceu porque eu não sou... Um abraço para você, Sara. Um abraço, Sara. Então, realmente, é uma satisfação receber vocês aqui. E você que está nos ouvindo aí, não deixe de curtir esse conteúdo, de compartilhar e mandar essa informação extremamente relevante para qualquer outra pessoa que precisa desse conhecimento, pessoal. Então, assim, é aberto esse conhecimento. E na próxima semana, vai ser na terça-feira, nós estaremos aqui, vamos receber o Pedro, que é irmão da Maria Cristina, é agrônomo e é também da área do agro. Vamos bater um papo aí na área do agro, produtores rurais, os grandes desafios dos produtores rurais. Então você não pode deixar de perder e conferir esse conteúdo da próxima semana. A você que nos ouviu aí, muito obrigado. Esse conteúdo vai estar disponível logo, logo em todas as plataformas. Agradeço a vocês, que Deus abençoe e até a próxima.